Obrigado, Robert. Mais uma vez, uma grande honra estar diante de vocês. Parabéns à ASA, essa instituição tão importante, que se preocupa com o presente e o futuro da indústria da aviação, e inclusive dos colaboradores, e também preocupado também com os clientes. E também quero aproveitar e cumprimentar o meu amigo Ricardo Botelho, que é presidente da ALTA, Associação Latino-Americana dos Aeroviários, e eu vou fazer uma intervenção breve. Agradeço também a todos vocês que entraram, já são quase 2.000 pessoas que entraram no Instagram, nesta minha abordagem ao vivo. Bom, estimados amigos, o ser humano está adoecendo rápido e coletivamente. Nós esperávamos ter a geração mais feliz de todos os tempos, mas estamos diante da geração mais triste que pisou nessa terra. Embora a indústria do lazer seja a indústria mais poderosa de todos os tempos, ela é 100 vezes mais poderosa do que a indústria do lazer da Grécia Antiga, que tinha os coliseus e os teatros gregos, e muito mais poderosa, incomparavelmente mais poderosa que na época do Império Romano, que tinha o Coliseu, embora houvesse atrocidades inenarráveis naquela arena. A indústria do lazer hoje, ela é capitaneada pelo esporte, pela música, literatura, pela internet, redes sociais e também pela indústria do turismo, patrocinada também pela aviação, levando milhões de clientes para todos os países que têm aeroportos. Enfim, a indústria do turismo ela é uma indústria que deveria patrocinar o encanto, o prazer de viver, a leveza e a suavidade da vida. Mas o que nós estamos assistindo é, como eu disse, a era das pessoas tristes, a era dos mendigos emocionais. Nunca houve tantas pessoas com tanta oportunidade para fazer com que a sua emoção experimente o prazer, e nunca as pessoas asfixiaram tanto a sua capacidade de contemplar o belo. Essa era dos mendigos emocionais, ela também está associada à era do envelhecimento precoce da emoção. E isso afeta não apenas os pilotos das mais diversas companhias aéreas, mas também os comissários de bordo, o pessoal em terra, os controladores de voo, e afeta, obviamente, os clientes. O cliente hoje, o ser humano hoje, ele tem uma fome e sede do prazer, mas devido à oferta excessiva de estímulos que é registrada no córtex cerebral, ele acaba precisando de muitos eventos para sentir migalhas de satisfação. Isso é muito grave. Para vocês terem uma ideia, uma das nossas psicólogas, nós temos mais de 100 psicólogas no nosso time, psicólogos e psicólogas, do programa Escola da Inteligência, que o Robert falou com muita alegria, que os seus filhos frequentam uma escola que tem um programa Escola da Inteligência, que é o primeiro programa mundial de gestão da emoção para crianças e adolescentes. Ela encontrou um adolescente de 14 anos numa academia, e ela viu que estava ferida o pulso dela, e ficou preocupada e perguntou do que se tratava, e essa adolescente disse que estava se mutilando nos banheiros. E é uma escola de uma mensalidade muito cara, que ainda não aplica o nosso programa de educação socioemocional. E a psicóloga perguntou se mais alguém da classe dela se mutila. E a adolescente ficou surpresa e disse: como? Nós somos em 25 e que eu saiba, apenas 2 pessoas não se mutilam. Então vejam bem, como é que pode, nesta era onde as pessoas têm liberdade de ir e vir, liberdade, como eu disse, para ter acesso a fontes de lazer, nesta era onde as pessoas se conectam com o mundo através das redes sociais, por que o ser humano está asfixiado? No único lugar que ele deveria ser sempre jovem. Por que ele está envelhecido? Por exemplo, quem sofre por antecipação
acrescenta pelo menos uns 10 anos na sua idade emocional. Quem cobra demais de si mesmo acrescenta uns 15 anos na sua idade emocional. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, a situação é pior, porque também estressa-se com muita facilidade diante das pessoas que não correspondem às suas expectativas e além disso, tende não apenas a cobrar demais de si, mas cobrar demais do outro. Isso também envelhece precocemente o território da emoção. E pessoas que ruminam perdas, mágoas e frustrações, e também têm necessidade neurótica de poder, de evidência social, ou têm a lodoxafobia, medo dos cancelamentos. É um nome estranho, né? Mas isso se refere ao medo da opinião crítica, dos haters ou discursos de ódio. Quem tem esse tipo de patologia também envelhece rapidamente e intensamente no território da emoção. Então, qual a idade emocional das pessoas hoje? Elas frequentemente têm mais de 100 anos no território da emoção. E eu tenho sido um dos pensadores e pesquisadores solitários no teatro da humanidade, fazendo uma acusação séria. Nunca tivemos uma geração tão triste, estamos na era dos mendigos emocionais, e, ao mesmo tempo, nunca tivemos uma geração tão envelhecida psiquicamente, precisando de muitos estímulos para ter experiências de tranquilidade, ou necessitando que haja uma série de eventos para que ela possa ter um mínimo de suavidade, capacidade de se reinventar, trabalhar perdas e frustrações, e assim por diante. Então, queridos amigos, é algo muito sério. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente, alteramos o ritmo de construção de pensamentos. E, além disso, estamos na era da ansiedade também. Uma das síndromes que eu descobri se chama síndrome do pensamento acelerado. Veja bem, no córtex cerebral tem um fenômeno inconsciente chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Ele arquiva tudo de maneira implacável. Cada pensamento lúcido, mas também cada pensamento estúpido. Cada emoção que induz a alegria e a satisfação, e cada emoção tensa, ansiosa, angustiada. E isso vai acumulando uma quantidade enorme de lixo mental. Além disso, a quantidade de dados que uma criança, um adolescente e um adulto é exposto hoje é tão atroz que, se você pegar uma edição do jornal The New York Times, ou um jornal brasileiro como o Globo, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, ele tem mais informações do que um ser humano médio adquiria durante a vida média de 45 a 50 anos, na década de 50 do século passado. E todas essas informações não são inocentes, elas são registradas no córtex cerebral pelo biógrafo do cérebro, pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, fazendo com que a MUC, ou memória de uso contínuo, ela esteja entulhada de dados numa intensidade e dramaticidade jamais experimentada pela nossa espécie. E isso faz com que 4 fenômenos inconscientes que não foram estudados no passado, mas que estão nos bastidores da mente humana, estão nos bastidores da construção de pensamentos. O primeiro fenômeno é o gatilho da memória. Enquanto eu estou falando com vocês, o gatilho no córtex cerebral está sendo disparado em nuvens. Ele é um copiloto do eu. E o segundo fenômeno se chama janelas da memória. Elas têm janelas traumáticas, que são janelas que têm angústia, ansiedade, fobias, irritabilidade, baixo limiar para frustrações, e tem as janelas light, que são as janelas que têm capacidade de um ser humano ter autocontrole, generosidade, altruísmo, autoestima, autoimagem. E, dependendo da quantidade de janelas traumáticas prevalecendo sobre as janelas light ou saudáveis, então nós vamos ter um ser humano com baixo limiar para suportar frustrações, um ser humano, portanto, irritadiço, ansioso, que tem necessidade de muitos estímulos para, como eu disse, ter momentos mais intensos de encanto pela vida, de prazer ou até da chamada felicidade. Bom, soma-se a isso que a quantidade de informações é tão grande que o gatilho dispara a uma velocidade enorme,
primeiro copiloto, o segundo copiloto, as janelas da memória abrem-se numa quantidade absurda. Terceiro copiloto, a âncora da memória. Ela tem a função no inconsciente de levar um locus, um foco. Se uma pessoa fica migrando de janela em janelas, ou de grupo de janelas para grupo de janelas, ela não tem foco, ela não se concentra. Então, a mente dela é um trevo de tensões, preocupações e pensamentos. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. Ele mantém uma quantidade de pensamentos na mente humana e de emoções para que o ser humano se entretenha, para que ele se distraia, para que ele tenha prazer de viver. A maior fonte de entretenimento não são as praias, não são os hotéis, não são as viagens através das aeronaves, não é a televisão, não é o sexo, não é os jogos de videogame. A maior fonte de entretenimento é ou deveria ser o mundo dos pensamentos, das imagens mentais, das ideias, ou seja, das emoções produzida pelo alto fluxo. Então, gatilho é um copiloto inconsciente, abre janela, segundo o copiloto, a âncora, como abre uma quantidade absurda, a âncora não tem foco, ela começa a migrar de região por região no córtex cerebral, e o alto fluxo produz uma quantidade absurda de pensamentos, gerando essa síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que ela está cometendo centenas de milhões de pessoas no mundo todo, chamada síndrome do pensamento acelerado. E médicos também no mundo todo dando diagnóstico errado, acreditando que essas pessoas têm a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção e dão drogas da obediência, diagnóstico errado e, consequentemente, drogas da obediência para tentar domar o cérebro de crianças, adolescentes e também adultos que estão super agitados em decorrência dos 4 copilotos num frenesi, na aeronave mental, dominando o manche e os instrumentos de navegação, fazendo com que o eu, como piloto da mente humana, não exerça adequadamente os seus papéis. Agora, imagine que um piloto, numa aeronave física, ele tem um plano de voo, e ao invés de seguir esse plano de voo, ele não tem qualquer dirigibilidade. Ele começa a andar em círculos, ou descer rapidamente, ou subir rapidamente. Ou seja, tem uma série de atitudes que conspiram contra a sua capacidade de autonomia para dirigir essa aeronave. Infelizmente, usando agora essa alegoria ou essa metáfora para a mente humana, é assim que tem ocorrido no mundo todo. A mente humana não tem um bom piloto. Ela tem 4 copilotos importantes, mas esses 4 copilotos, na era do excesso de informação, na era do envelhecimento precoce da emoção, na era dos mendigos emocionais, geram um nível de estresse, um estado de angústia, que é como se nós cometêssemos acidentes frequentemente em nossa aeronave mental. Toda pessoa que cobra demais de si é um carrasco de si mesmo. Isso é um acidente aéreo mental, usando a metáfora da aeronave. Toda pessoa que exige demais dos outros o que eles não conseguem dar, também acomete acidentes gravíssimos. Toda pessoa impulsiva, e tem pessoas que dizem, doutor Cury, eu não levo desaforo para casa. Falo, claro, você é uma pessoa desequilibrada, não leva desaforo para casa, mas leva desaforo para a sua casa mental, porque você tem um biógrafo, o fenômeno RAM, que registra cada reação superdimensionada, e você cada vez se torna hiperreativo ou ansioso e impulsivo, atropelando as pessoas que estão ao seu redor. E toda pessoa impulsiva tende a reagir pelo fenômeno bateu, levou, estimula também o biógrafo do cérebro, no córtex cerebral, dos seus filhos, do seu parceiro, da sua parceira, dos seus colaboradores, traumatizando-os, fazendo com que eles desenvolvam alto nível de ansiedade, também envelhecimento precoce da emoção e necessitem de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Então, caros amigos, infelizmente, as universidades
e as escolas do mundo todo, à exceção das escolas que estão aplicando programas de gestão da emoção, elas não ensinam os seus alunos a pilotarem a sua mente. A mente se tornou terra de ninguém. Eu dou muito treinamento para magistrados, para STJ, para os tribunais regionais de justiça dos vários estados, para a Associação de Magistrados do Brasil, e eu digo que na Constituição do Brasil está prevista que nós temos direito à propriedade privada. Ninguém tem liberdade de entrar em nossa casa ou nosso apartamento, sentar no estofado, botar o pé de maneira irresponsável, sem pedir licença, ou abrir nossa geladeira, ou dormir na nossa cama. Isso seria um crime, uma invasão à privacidade. Mas, infelizmente, a mais complexa propriedade, a mente humana, a mais complexa aeronave, a mente humana, o território da emoção, virou terra de ninguém. É facilmente invadido. E se o nosso eu não aprender a usar técnicas, como nós estamos propondo, inclusive na alta, para que os aeroviários ou os aeronautas tenham habilidade ou tenham conhecimento para treiná-las. E também os clientes, dentro do streaming das aeronaves, terem acesso a essas ferramentas para que possam dirigir minimamente a sua psique. Ferramentas como a arte da dúvida. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Quem não duvida de tudo aquilo que o controla vai ser um algoz de si mesmo. Porque tudo que eu creio e é doente, ou tudo que você crê e é doente, vai te controlar. Por isso que a vida toda, centenas de milhões de pessoas levam as características doentias da personalidade para o seu túmulo, arrastam-nas. Se elas são hipersensíveis, pequenos problemas têm um impacto muito grande, ou se são ansiosas, irritadiças, ou se têm baixo limiar para suportar frustrações, como está ocorrendo com os passageiros nas aeronaves, uma pequena contrariedade, ou uma criança tossindo, ou um cachorrinho, um animal que é transportado e faz um barulho, ou às vezes o comissário de bordo não correspondeu às expectativas. Ou seja, por pequenos estímulos estressantes, as pessoas têm uma reação desproporcional, porque o seu eu não é um bom piloto da aeronave mental, porque o seu eu não duvida de tudo aquilo que o controla. E duvidar é muito importante. Se eu não duvido do controle da minha irritabilidade, a minha irritabilidade vai me controlar. Se eu não duvido do controle, por exemplo, da glossofobia, o medo de falar em público, ou a demofobia, o medo de estar diante de plateias, ou mesmo a aerofobia, o medo de estar dentro de uma aeronave, ou acrofobia, medo de altura, enfim, se eu não duvido, eu não tenho como reeditar as janelas killers, porque elas são inapagáveis, a não ser que ocorra um acidente vascular cerebral, um tumor cerebral, com perda de massa encefálica, ou um traumatismo crânioencefálico, ou uma degeneração do córtex cerebral, ou seja, a não ser que ocorra esses 4 tipos de injúrias físicas, é impossível eu apagar os nossos traumas, apagar as características doentias da personalidade, inclusive apagar as janelas, milhares de janelas que fomentam a síndrome do pensamento acelerado, essa agitação e essa inquietação mental que leva a um alto nível de insatisfação emocional e também a uma perda do sentido existencial, levando ou expondo crianças, adolescentes e adultos ao risco de, num estado de tensão enorme, atentar com a sua vida ou praticar atos suicidas. Se o eu não duvida, no silêncio da mente, todos os dias, ele não faz a higiene mental. Eu tenho de duvidar de tudo que me controla, mas, infelizmente, as pessoas não fazem isso. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP. Os meus alunos de medicina, de odontologia, de engenharia, de biologia, não aprenderam nada. Que se eles não duvidarem, se eles não impugnarem, não confrontarem, como um advogado de defesa o faz no fórum, ele não redita as janelas. Ele não reescreve os seus traumas e ele vai perpetuar as suas mazelas. E, além disso, a arte da crítica. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. A crítica é o princípio da sabedoria
na psicologia. Eu tenho que criticar sem concessões meus pensamentos perturbadores. Por exemplo, há dezenas de milhões de pessoas, dos quais a maioria mulheres jovens, mas não apenas elas, pessoas de todas as idades, sofrem pelo padrão tirânico de beleza. E beleza está nos olhos de quem vê. Beleza é um patrimônio único, não importa a anatomia do corpo. Cada ser humano deve se sentir belo, bonito, um ser humano incrível, único e irrepetível. Mas o padrão tirânico de beleza imposto pela mídia, através de milhares de modelos fotográficos vendendo produtos e serviços, é registrado pelo biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, gerando cárceres mentais e fazendo com que as estatísticas sejam perniciosas. Apenas 3% das mulheres se veem belas no mundo. Mas o que acontece com as 97%? O que está acontecendo com as garotas? Elas estão se cortando por quê? Porque são masoquistas? Não. Essa ideia, ou esse fenômeno masoquismo, deveria ser banido, inclusive, da psiquiatria e psicologia. Uma pessoa que se mutila, que se corta, não quer se ferir. Ela quer neutralizar a dor emocional através da dor física. Ou então, pela frequente mutilação, ela desenvolve até um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, o uso ritual compulsivo para aliviar a ansiedade patrocinada pela hiperaceleração de pensamentos ou pelas ideias fixas. Então, duvidar de tudo que nos controla é importante. E todos os clientes e todos os colaboradores da indústria da aviação deveria ser treinado a fazer a higiene mental. Eu duvido de tudo que me controla. Eu critico ideias perturbadoras. Eu critico minha emoção tensa. E a terceira técnica, eu determino estrategicamente ser protagonista. Determino pilotar minha aeronave mental. Eu determino não passar o manche para nada e para ninguém, nem para as pessoas. Se as pessoas não me valorizam na estatura que eu mereço, a minha paz vale ouro, o resto é lixo. Isso é aprender a dirigir a aeronave mental. Se alguém me ofendeu, me rejeitou, eu não sou um consumidor emocional irresponsável. Eu não compro aquilo que não me pertence. E se eu não aprendo a decidir pilotar a minha aeronave mental nesse nível, reitero, ela vai ser pilotada pelos 4 fenômenos inconscientes que são importantíssimos para o primeiro ato do teatro mental. Reitero, enquanto eu estou falando, o gatilho, o copiloto, está sendo disparado no córtex cerebral, abrindo muitas janelas, a âncora está se fixando numa determinada região, ela não está sendo pulverizada, ela está gerando foco, e o alto fluxo 4, copiloto, está levando você a interpretar as minhas palavras. Bom, então, os 4 copilotos são importantes, mas quando eles pegam o manche, quando eles pegam a direção e os instrumentos de navegação da mente humana, usurpando eu como piloto, ou como diretor do script, ou como autor da nossa própria história, é um desastre. É um desastre. Isso é muito grave. Reitero, eu tenho sido, infelizmente, e falo com dor dentro de mim, uma das vozes solitárias no mundo todo, dizendo que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Isso eu estou falando sobre Harvard, Cambridge, Stanford, MIT, a Universidade de Pequim, a Universidade de Xangai, a Universidade de Paris. Estou falando da educação cartesiana, racionalista, e também a educação básica, que não prepara o ser humano para dirigir o seu próprio script. Ela se torna terra de ninguém. Bom, eu encerro minha intervenção aqui. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, eu estou às ordens, mas dizendo que nós temos que mudar o status quo da mente humana. Não é possível deixarmos, antes da pandemia, a mente humana sem dirigibilidade. Depois da pandemia, piorou demais o quadro socioemocional. E não é possível também nós deixarmos os clientes dessa indústria fantástica que promove o desenvolvimento no mundo e também os colaboradores não treinarem o seu eu para dirigir o seu próprio script, para ser autor da própria história ou para pilotarem essa aeronave mental. Reitero, se nós não fizermos isso, nós não estamos tomando uma ducha emocional
assim como as pessoas fazem higiene bucal a cada 4 ou 6 horas, não é suportável que as pessoas nunca façam uma higiene mental durante todas as suas vidas. E, sinceramente, talvez mais de 90% dos seres humanos nunca reeditaram as janelas traumáticas, arrastam seus conflitos durante toda a sua história. E, como eu disse, brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, eles não estudaram essa última fronteira da ciência. E aí houve um gap, um buraco enorme na prevenção de transtornos emocionais e no desenvolvimento da inteligência global, inclusive para nós abrandarmos o radicalismo político e fazermos com que nossa espécie, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, a nossa espécie seja viável, pacificada e tenha um caso de amor com a sua saúde mental e com o seu futuro. Muito obrigado. Doutor Augusto Cury, sensacional. Conforme eu mesmo mencionei antes da sua palestra agora, lembrando da sua apresentação em Brasília por ocasião do lançamento do projeto junto com a Alta, naquela data eu pensei, poxa, eu acho que é importante trazer isso aqui para que o doutor Augusto Cury possa passar isso para várias pessoas da aviação. E a gente, pensando, né, no que o senhor acabou de falar, não é, como eu falei, né, não é só aviação, é geral, né, é o nosso cotidiano atual, né, são as pressões e tudo mais que o doutor Augusto falou. E junta-se a isso, o próprio comandante Eco lembrando, né, a falta de sono, né, a alteração do ciclo circadiano dos pilotos que voam de madrugada, voam fora de horário, às vezes ficam sem sono. O comandante Pamplona também lembrando, né, dos problemas, né, de um avião, você sempre voando num ar pressurizado, a vibração, o ar que vem, né, para dentro da aeronave. Então, é um ambiente, né, diferente, né, então, junta-se tudo isso, junta-se a tudo isso, esses ingredientes, então, existe realmente uma necessidade de se acompanhar isso de perto, junto com as empresas aéreas, junto com a Alta, junto com a ANAC. E eu vou passar, então, já que houve a abertura para as perguntas, eu vou passar o Botelho, que está junto, né? Tem que ser. Obrigado, o Botelho, né? Então, rapaz, eu sou suspeito para falar, porque eu sou entusiasta demais do trabalho do Dr. Augusto Cury, né? Então, só para dizer para vocês, assim, da alegria que é tê-lo, e voltado para esse mundo da aviação, esse mundo nosso, você estava comentando aí, vários comandantes mencionando. Deixa eu contar um pouquinho para vocês, assim, tudo começou efetivamente quando a gente começou a perceber essa ansiedade no nosso público, né? Amanhã eu tenho emprego, amanhã eu tenho salário, né? A gente começou a ver isso, e a gente começou a ver também, à medida que a pandemia regredia e as aeronaves regressavam a voar, passageiros indisciplinados, números nunca vistos antes, coisas assim absurdas, né? Como também mencionou aqui o doutor Cury, coisas simples, criança chorando, é como se a agressão estava ali. Isso estava acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo. E o que a gente percebeu? Falar sobre o tema é importante, muito importante, porque nós somos, Bob, Pescada, Peter, os comandantes que estão aí, nós somos criados como se fôssemos, principalmente na nossa profissão, né? Como se nós fôssemos super-homens. Não podemos falar nada, suportamos tudo, aguentamos tudo. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Quando eu comecei a ler a teoria do Dr. Augusto Cury, eu falei assim, gente, é isso aqui. Sabe por que eu falava assim, é isso aqui que a gente precisa? Porque muitas vezes, quando a gente começa um tratamento com qualquer pessoa, a gente começa depois que a coisa está instalada. É isso mesmo. E a revolução que ele faz é justamente o inverso, o seu eu precisa sair da plateia e assumir o palco de sua vida. Então você precisa saber como é a formação do pensamento, duvidar, questionar, evitar que isso se instale em você, porque você acredita em você. Ele bem mencionou aqui um exemplo, mas se alguém não acredita em mim, não gosta de mim, é problema seu, fazer o quê? Eu estou dando o meu melhor aqui. E não dizer, nossa, eu não valho nada. Porque esse você está trazendo um problema para você. Então, essa teoria, a gente acredita muito nela. Foi feito um convite. Na verdade, eu fui surpreendido. A gente falou da teoria,
quando eu recebi uma mensagem dele, eu tremia mais do que bambu verde, porque eu falava assim, não é possível que eu estou aqui no WhatsApp com esse psicólogo, psiquiatra mais lido no mundo, né? E para a gente tratar de um tema que era aviação. E foi quando surgiu aquela ideia do jantar ali, porque a gente queria que tudo tivesse um simbolismo. O Peter gosta da história e tal, mas a gente fala tanto do Capitão Sully, né? Mas nós temos o nosso aqui. Aquela aeronave, ela pousou sem baixar o trem de pouso, uma parte dela, né? E o piloto segurou o máximo que pôde, todos saíram ilesos. Isso aconteceu no aeroporto de Brasília, né? Nos idos anos. E a gente queria que o jantar fosse ali justamente para a gente poder falar, olha, quanto tempo um piloto desse tem que tomar a decisão? Porque a gravação no cérebro, segundo os livros do Dr. Augusto Cury, é em 5 segundos. Um mau pensamento vai para o seu cérebro em 5 segundos. Quanto tempo o cara teve para tomar a decisão? Olha que coisa monstruosa, né? Então, Bob, obrigado, parabéns por tê-lo trazido para a gente. Para mim, assim, é uma honra sempre escutá-lo. A gente está com esse programa, quem quiser, acesse o site da Alta, o www.alta.aero. Aí lá dentro tem uma área de treinamento, e vocês vão ver o AGE, né, que é a Academia de Gestão das Emoções, né, doutor Cury? Exatamente, é isso mesmo. Então, cita de novo o site da Alta, inclusive da ASA, por favor. Da Alta. O nosso da Alta é www.alta.aero, né? E lá dentro do site vocês vão ver, porque nós temos vários comitês, e vai ter a parte de treinamento. Nessa parte de treinamento aparece lá um símbolo, ele é um símbolo escuro, escrito AGE, que é a Academia de Gestão das Emoções. Quem tiver interesse do produto, entre em contato. A equipe dele, né, o braço direito dele recebe esse documento, e aí começam as tratativas. Porque a gente realmente queria que isso fosse não só para o nosso grupo, não só para a nossa indústria, inclusive a gente agora está vai liberar isso, já está com subtítulos em inglês e espanhol, a gente vai liberar para o mundo, né, todo, mas também para o passageiro, que a gente queria que isso estivesse no streaming. Pô, você quer ver um filme? Você quer ver alguma coisa? Pô, você quer entender um pouquinho sobre o seu pensamento? Você está ansioso porque está voando? Dá uma lida nisso aqui, entendeu? E o objetivo, Botelho, o objetivo não é dinheiro, o objetivo é contribuir com a humanidade, o objetivo é ajudar o ser humano. Nós temos que democratizar o acesso às ferramentas. E eu espero que a indústria da aviação incorpore dentro do streaming, porque as pessoas estão ali, de repente elas saem da aeronave e elas vão discutir com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, ou vão sofrer por antecipação, como você disse. E sofrer pelo futuro não é inocente, porque o biógrafo do cérebro, ele arquiva tudo e ele vai gerando janelas traumáticas. Ou então a pessoa vai cobrar demais de si mesmo, ou tem uma hipersensibilidade, pequenos problemas têm um impacto muito grande. É terra de ninguém. Se as pessoas estão na aeronave, elas têm a possibilidade de ficar 30 minutos ouvindo sobre essas ferramentas, isso pode mudar completamente a sua história, entendeu? Porque são ferramentas universais, não são ferramentas de uma cultura. Qualquer cultura, por exemplo, se uma pessoa que mora na África, nas tribos africanas, se sofre por antecipação ou se supervaloriza, por exemplo, o pensamento é virtual, a mente mente, o pensamento não é real. Então, uma barata pode se transformar num dinossauro. Então, se uma pessoa que está numa tribo africana imagina que por detrás da montanha existe um monstro, um fantasma, isso daí faz com que o registro seja superdimensionado. E se o eu não impugnar, discordar e confrontar, ele não pilota a aeronave mental, ele não redita a janela da memória. Então, a mente humana, embora nós tenhamos diferenças culturais, temos diferenças na habilidade de tratar com temas lógicos ou mais emocionais, mas lá nos bastidores somos exatamente os mesmos. E se nós aprendermos a sermos autores da nossa própria história, nós vamos prevenir não apenas transtornos emocionais, ou temos mais chances de prevenir. Porque é injusto esperar uma pessoa adoecer de uma crise depressiva, ou uma síndrome do pânico, ou um transtorno ansioso, para depois tratá-la. Sim, devemos tratar. As pessoas não têm que ter medo. Ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos em construção. Você vai no psiquiatra, no psicólogo, para comprar vírgulas, para escrever os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais difíceis da nossa vida.
mas é muito melhor prevenir. É muito mais barato emocionalmente, financeiramente, é muito mais inteligente também. E é isso que nós estamos suplicando para que as pessoas, e temos vários programas gratuitos também, suplicando para que as pessoas possam se apossar dessas ferramentas para que possam minimamente dirigir o seu próprio script. Assim a vida vai ficar mais leve, mais suave. Mas, se alguém tiver uma pergunta aí... Eu já vou passar para o Pescada. O doutor Augusto perguntou para quem está acompanhando via Instagram, do doutor Augusto Cury, o endereço aqui do canal ASA também no YouTube, youtube.com/ASA Aviation Space ATC. O ATC é de Air Traffic Control, de controle de tráfego aéreo, que a gente, inclusive, mencionou que a gente também tem a preocupação com o bem-estar, né, dos controladores de voo. Então, esse ATC, né? Então, é youtube.com/ASA Aviation Space e ATC, tudo junto. E o Instagram também nós temos, o @ASA Aviation Space. Mas vou passar, então, a Pescada e depois a gente encerra. Por favor, sigam ASA Aviation no Instagram, é isso? Por favor. É isso aí. Meus seguidores, aí é uma oportunidade de ouro, porque são mentes brilhantes, preocupadas com uma indústria fundamental para o teatro social. Parabéns por vocês, viu? Obrigado. É uma área nobilíssima. Pescada? Gostaria de ver. Claro, Bob. Imagina que eu ia perder essa chance aqui. Doutor, que aula, que a gente aqui na família Pescada admira muito o seu trabalho. Eu tenho um pai que é fanático por neurociência, estudioso, adora, já me deu livros quando era bem mais novo. Eu e minha esposa pudemos assistir uma aula sua magna na PUC, também no curso de liderança. A gente tem muita coisa boa que a gente viu. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos livros, pelo legado. Para nós é fantástico. Eu queria passar uma situação de ouvir uma coisa sua, assim, porque eu acho que deve ter bastante gente nesse momento passando por isso. Vamos supor que eu sou um tripulante de uma companhia aérea e eu estou passando por momentos assim de tristeza, de desânimo. E, como já foi falado aqui, não quero expor essa vulnerabilidade, principalmente para a empresa também, com medo de alguma retaliação e alguma coisa, mas quero fazer alguma coisa para sair desse momento. O que é uma coisa prática e simples que eu posso começar agora? Ótimo, Pescada. Veja bem, quando um ser humano ele tem uma emocionalidade tensa, ansiosa, depressiva, fóbica, ou sem sentido existencial, ou autopunitiva, não importa a qualidade da emoção dela. A emoção, ela não tem uma estabilidade, não existe equilíbrio emocional como as pessoas acreditam. A pessoa é totalmente equilibrada. Só é equilibrado totalmente quem está morto. O ser humano flutua, entendeu? Ele está alegre no momento, passa algumas horas ele está triste, mais algumas horas ele está um pouco ansioso, depois ele está tranquilo. Então, há uma flutuabilidade na história de cada ser humano. E a emoção, ela flutua a partir dos estímulos extrapsíquicos, por exemplo, alguém te cumprimentou, ou você viu uma imagem de um quadro ou de uma flor, ou então estímulos intrapsíquicos, pensamentos, sofrimento por antecipação. Você pensa no futuro ou rumina no passado, ou sente que tem um problema para resolver, ele é muito difícil. Então, estímulos extrapsíquicos e intrapsíquicos fazem com que haja uma transformação na natureza intrínseca da emoção. Essa transformação ela é espontânea, só que o eu pode provocar essa transformação como dirigente da psique, como diretor do script. Quando ele impugna, ele confronta, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico aqui. Uma pessoa está cobrando demais de si. Naquele exato momento em que ela se cobra demais de si, acha que as pessoas não amam, não valorizam, que ele não consegue encantar quem está ao seu redor, se o eu dele discorda, não, pera um pouquinho, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa capaz, eu posso ter falhado, mas não sou escravo dessa autopunição e autocobrança. Eu determino reescrever minha história. Se o eu atua no silêncio da mente, provocando a emoção, ela muda a sua natureza intrínseca. O problema é que as pessoas deixam o tempo passar.
até tem uma história, o tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão, ele vai modulando as pessoas. Só que é uma atrocidade, quase um crime você deixar o tempo ser senhor da razão quando você está angustiado, deprimido, fóbico, autopunitivo. Isso é um erro atroz. Você não está pilotando a aeronave mental, você está seguindo um plano de voo traçado por fenômenos que você não tem controle. Mas eu posso e devo ter autocontrole. Se o eu, então, é treinado para provocar a psique humana, você não imagina. À medida que as pessoas fazem, nós vamos registrando janelas light que patrocinam a autodeterminação e a capacidade de sermos autores da própria história. E depois de meses, 6 meses, 1 ano, se nós o fazemos diariamente, nós vamos adquirindo uma estabilidade. É impressionante. Não é estabilidade plena, você ainda vai flutuar, mas você se torna diretor do seu próprio script. As pessoas não vão escrever, não vão te asfixiar, os problemas não vão ter domínio como tinham. E você, ao mesmo tempo, vai reeditando as janelas traumáticas ou killer que estão patrocinando as suas mazelas mentais. Isso deveria ser ensinado a todo ser humano, até um psicopata. Eu já atendi psicopatas graves que não tinham emocionalidade. Eu os ensinei a provocarem a sua emoção. Você machuca e fere e não sente a dor dos outros? Então você está sendo autodestruído como ser humano. Então pensa na dor da vítima, pensa na angústia. Claro que não é psicopata clássico que matou, que cometeu atrocidades inimagináveis, mas há muitas pessoas que têm uma emoção muito contraída, tem traços de psicopatia, passa por cima dos outros, acidenta, critica, é um criticista, um apontador de falhas de maneira irresponsável. Então, quando eu levo um psicopata ou que tem traço de psicopatia a provocar a emoção, ele começa a sentir sentimento de culpa. E o sentimento de culpa é positivo. Ele intenso, ele leva à autodestruição, mas ele brando, ele leva a sensibilidade, a generosidade e o altruísmo. Reitero, é possível o ser humano provocar a emoção. Assim nós transformamos invernos nas primaveras, ou os dias mais tristes da nossa história, os capítulos mais importantes. E você pode fazer isso em minutos. Você não pensa que esse processo demora horas. Você não reeditou as janelas que financiam angústia, ansiedade, você vai continuar a ter angústia, ansiedade, desespero, inquietação. Mas se você provoca, você muda o status quo em minutos, às vezes em segundos. E se você continuar nessa trajetória, você vai reeditando as janelas da memória, que vai gerando uma estabilidade maior. Aí, esse processo dura semanas, meses ou até anos. Pescada, professor Cury, muito obrigado. Posso colocar uma coisa aqui, Bob? De quem começou nessa brincadeira aí lá atrás, para quem está ouvindo a gente, o professor Cury, ele nunca vai dizer, leia tal livro, porque foi ele que fez, mas tem um livro dele, que foi por onde eu comecei, chama Gestão da Emoção. Depois que você começa a entender um pouco dessa teoria, do que ele está falando, aí você não para nunca mais, você vai querer ler todos, né? Eu participei para vários, mas eu tenho 2 que eu guardo. Eu tinha um professor de direito que ele falava assim, cuidado com o homem de um livro só. Então, eu tenho sobre a minha cabeceira esse Gestão da Emoção e um outro que se chama Ansiedade, que eu acho que para o nosso público, se você começa pelo livro de Gestão da Emoção, do professor Augusto Cury, e o Ansiedade, todos os demais, ali para mim, foi o que funcionou assim como base para entender a teoria. Então, o que acontece? Você vai caminhando nos demais, mas em algum momento, quando você comece a duvidar, criticar, determinar, retorna, volta lá. E outra, não compra digital, não. Compra o livro e faz a marcação, porque eu marco. Eu rascunho, eu faço orelha, faço tudo. Mas para quem está ouvindo a gente, se tiver alguma coisa nesse sentido, vale muito. Olha, Ricardo, a ansiedade ela é muito positiva. O ser humano sem ansiedade, ele é um ser humano que não tem motivação. O ser humano sem estresse não tem curiosidade. A ansiedade é o motor da motivação, motor do universo dos desejos. Só que quando a ansiedade ela é intensa,
patrocinada por uma hiperaceleração de pensamentos, você perde os parâmetros da realidade. Aí você começa a ter atitudes que machuca, fere e asfixia quem está ao seu redor e se asfixia também. Por exemplo, olha, imagine a movimentação do meu dedo. Você sabe se está na direita ou na esquerda, dependendo da velocidade. A velocidade é muito importante na mente humana. Na aviação, quanto mais você tem velocidade, mais você ganha produtividade, talvez você chega com mais... Bom, claro, obviamente você chega com mais rapidez e talvez gaste menos combustível. Na minha área, eu não sei, mas no mundo todo, a velocidade é importante. A velocidade dos chips, a velocidade da produção dos processos nas empresas, mas na mente humana a velocidade é um problema. Se uma pessoa altera demais a velocidade, você perde os parâmetros. É por isso que uma criança de 5 anos de idade ainda é totalmente imatura e um computador com 5 anos ele é velho. Ele adquiriu já bilhões de informações. Um adolescente de 17 anos, ele é frágil, pequenos problemas têm um impacto muito grande e muitos animais já estão no final da vida. Você pega um animal como um cachorro, ou um cavalo, um equino, então, no final da vida, o ser humano está iniciando o seu processo de maturidade, porque de cada experiência, por exemplo, a capacidade de você se colocar no lugar do outro, a empatia, não depende de uma janela, depende de milhares de janelas, com milhares de eventos e situações, onde você percebeu que o teu comportamento tem consequências. E agora, a ansiedade doentia, ela também é patrocinada por milhões de janelas, com bilhões de informações, acelerando a mente humana em níveis que a nossa espécie jamais viu. E é por isso que há médicos dando o diagnóstico errado no mundo todo, crianças que têm a síndrome do pensamento acelerado, bem como adolescentes e adultos, quando, na verdade... Eles dão o diagnóstico como hiperatividade, quando, na verdade, nós aceleramos por esse ritmo frenético e esse excesso de dados que são registrados no córtex cerebral. Então, tem que desacelerar a mente, aprender a ser mais calmo, contemplar o belo, não querer ser o mais rico de um cemitério e nem o mais eficiente no leito de um hospital. Os pilotos de aviação têm de se abraçar mais, têm de dar risadas um pouco dos seus erros, da sua estupidez suportável, ou ver um charme nos defeitos dos outros. Um comissário de bordo vê um cliente que teve uma reação agressiva, por detrás de uma pessoa que fere, uma pessoa ferida. Então, ele não está ferindo ela ou ele está lá angustiado, deprimido, com a mente hiperacelerada, onde perdeu os parâmetros. Então, pequena contrariedade tem um impacto muito grande. Então, quando nós vemos um charme nos defeitos das pessoas que erram, a vida fica mais leve. Nós não exigimos muito dos outros para que eles correspondam às nossas expectativas, para que possamos ser felizes. Assim, conseguimos conviver de maneira inteligente, tranquila e serena. Caso contrário, viver em sociedade, na área de vocês estão muito mais expostos do que a média, assim como magistrados estão mais expostos que a média, promotores, os médicos, ou seja, todos aqueles que trabalham com focos de tensão mais rápidos, eles estão mais sujeitos a transtornos emocionais porque registram mais janelas killers. Mas todo ser humano, se ele não aprender a filtrar estímulo estressante, não aprender a dirigir seu próprio script, conviver em sociedade é muito difícil, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos frustrar. As pessoas que nós mais depositamos a nossa confiança e mais nos doamos são aquelas que mais podem nos ferir, porque nós estamos mais expostos, sem barreiras. Entendeu? Perfeito. Peter Biondi. Só para o senhor saber, doutor Augusto, eu estou nesse Vietnã emocional todo fim de semana, porque eu sou capelão voluntário do aeroporto de Atlanta, o aeroporto mais movimentado do mundo. Meus fins de semana estou no aeroporto, olhando tudo isso que o senhor está falando, converso com tripulantes, gente do mundo todo, passageiros, funcionários de companhia aéreas, e muitas vezes eu tenho que fazer esse trabalho diplomático, de ficar no meio, para não deixar ter conflito, né? Porque um vai brigar com o outro. Se eu entro no meio, eu consigo resolver essas coisas. Então, tudo que o senhor falou é a minha vida de fim de semana. Eu estou nesse Vietnã, convivendo com essas emoções à flor da pele,
uma pressão muito grande, empresas querendo fazer dinheiro, todo mundo com pressão, não vai perder o voo, você tem reunião, a empresa, o pessoal indo trabalhar com medo, né? Infelizmente, hoje a liderança está muito ruim, o estilo de liderança, os ruins que assumem às vezes, né? E eles transmitem medo para os funcionários, não vão trabalhar lá tranquilo que se acontecer alguma coisa, eles precisarem tomar uma decisão, a chefia vai entender, não, eles vão ter medo, vão me mandar embora. Infelizmente, criou muito isso, né? E eu lido isso, às vezes, com pessoas que querem ajudar, querem fazer o bem, querem fazer o certo, mas meu chefe ou a empresa tem normas, né? Então, esse conflito que muita gente passa todo dia, né? Eu sei o que é o certo fazer, mas eu estou com essa pressão da empresa, o que eu faço, né? E eu lido com isso, né? Eu entro no meio ali e falei, olha, tem hora que você tem que fazer o que é certo, você tem que ter uma certa consciência, né? E eu gosto muito de usar a palavra com as pessoas, sabedoria, que é mais que inteligência, né? Então é uma palavra que saiu de moda, né? Hoje, o cara que cuida de chefe de customer service aqui era um engenheiro que fez um MBA, não sabe nada de atender pessoas e virou chefe aqui, né? E não tem sabedoria, ele sabe resolver números só, né? Então eu falo muito, tenha sabedoria quando você fala com alguém, tom de voz, dá um sorriso, escolher as palavras, né, que você vai usar. Essas pequenas coisas fazem tanta diferença, né? Você vai dar um PA lá no avião, fala assim, senhores passageiros, estamos voando. Não. É diferente falar, senhores passageiros, aqui é o comandante tal. Só o jeito de falar, você já transmite, né? Mas as pessoas exatamente. As pessoas não têm isso, né? E eu fico pensando, será que você consegue fazer alguém ser assim? Ou é uma coisa que vem da personalidade, às vezes, né? Olha, você sabe que é possível treinar para ter uma capacidade de impactar e encantar muito mais os outros. Vou dar um exemplo de uma das pessoas que eu treinei, é um magistrado, são muitos magistrados, como eu disse, e de repente um aluno, um jovem veio e cometeu um crime pela segunda vez. E ele estava todo tenso e aí ele estava partindo para o confronto e o juiz falou assim, olha, eu não quero saber só sobre os seus erros, eu quero saber aonde eu errei como sociedade. Naquele momento o garoto caiu em prantos, porque ele nunca ia imaginar que ele ia atribuir a responsabilidade dele como sociedade, onde eu errei com você, onde a sociedade errou também com você. Porque, Peter, você, quando estimula as pessoas a deixar de serem criticistas para se tornarem celebradores de acertos, e nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração de acertos. E você que é capelão, uma das pessoas que mais aplicou isso ao longo da história da humanidade com maestria sem precedente foi o mestre dos mestres há 2000 anos. Naquele exato momento em que Judas Iscariotes o beijou, infelizmente as religiões todas não estudaram a mente dele sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia, e também as universidades foram totalmente tímidas. Eu escrevi mais de 1000 páginas sobre a mente do homem que é comemorado em todos os natais, a criança mais comemorada em todos os natais. Imagine quando o Judas o beijou. A traição é um dos golpes mais dolorosos. As pessoas acabam cometendo atrocidade naquele momento, mas para espanto da psiquiatria e psicologia, quando o Judas o beijou, ao invés do gatilho detonar e abrir uma janela killer e a âncora fechar o circuito da memória e milhares de outras janelas com milhões de dados não serem abertas e, consequentemente, ele reagir pelo fenômeno predador-presa, ação e reação, excluindo ou se intimidando diante daquela casta de soldados romanos, ele falou amigo, ele elogiou o seu traidor. Foi a primeira vez na história que uma pessoa traída elogiou o seu traidor no foco de tensão. Detonou o gatilho, abriu janela light, saudável, que tinha altruísmo, e a âncora não fechou o circuito, abriu e gerou um foco de atenção e levou ele a rever a história que ele teve com seu mestre, transformando prostitutas em rainhas e leprosos em príncipes. E eu perguntava, que homem é este? Eu que fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, que homem é este que foi capaz de fazer com que uma pessoa
com altíssima violência, desenvolvesse um altruísmo quando o mundo desabava sobre ele. Judas Iscariotes, aí vocês sabem, jogou as moedas de prata, quase se torna um grande pensador, mas no meio do caminho detonou o gatilho, mais um copiloto, abriu uma janela killer duplo P que tinha sentimento de culpa atroz, a âncora fechou o circuito e ele atentou contra a sua própria vida, mas não era para ser assim. Então, nós temos que estar muito preocupados com o primeiro ato do teatro mental, que é sempre inconsciente. Não é o piloto que... No mundo da indústria da aviação, é o piloto que inicia o processo, mas na mente humana são os copilotos. O primeiro ato, nos primeiros segundos, é o gatilho, janela, âncora e alto fluxo. Se você eleva o tom de voz, detonou o gatilho, abriu janela killer, você já perdeu. Se você repete a mesma coisa, detonou o gatilho, abriu janela killer, ele não vai ter altruísmo e solidariedade. Mas se você elogia, se você encanta, se você surpreende, então, naquele momento, detona o gatilho, abre janela light em frações de segundos e desenvolve-se um altruísmo. E você evita suicídios, você evita agressividades, violências. E se as pessoas, quando perdem o voo, os colaboradores treinados para atendê-las falam, olha, eu entendo a sua dor, e você tem razão. Realmente é muito difícil. Ao invés de dar 1000 desculpas ou 1000 informações, se colocasse lá dentro, nos solos inconscientes, detonaria o gatilho, abriria janelas lights e nós, consequentemente, desenvolveríamos a capacidade de pensar antes de reagir. Uma vez, eu treinando a cúpula da Polícia Federal, o doutor Leandro Daiello falou assim, olha, se as pessoas treinassem, diretor-geral da Polícia Federal na época, né, soubesse o quanto isso é importante, nós certamente teríamos nos focos de tensão muito mais autocontrole e diminuiríamos riscos gravíssimos, onde a vida poderia ser colocada em xeque. Então, reitero, o primeiro ato do teatro mental é inconsciente, e por isso mais de 90% das correções que pais fazem para com os filhos os pioram, professores para com os alunos os pioram, casais entre si os pioram. Eles começam o romance no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos, e também executivos com colaboradores e assim por diante. Nós não sabíamos disso, porque não havíamos entendido essa última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos. Nós estamos muito claros que nós temos que desarmar as pessoas de dentro para fora, inclusive os nossos filhos. Elogiar quem erra, mais do que seu próprio erro. Falar que, obrigado por você existir, eu aposto em você. Agora pense no seu comportamento. Nós nunca mais seremos o mesmo. Nós começamos a amar pela emoção e só continuamos a amar pela admiração. E só nos tornamos admiráveis se nós mudamos a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Ô, Bob, nós queremos ele aqui até às 11h30 da noite, pelo menos. Mínimo. Olha, muito bom, foi uma honra contar. Quase 4.000 pessoas aqui nos assistindo, entendeu? Até esse horário. Que bacana. Muito legal, foi um prazer contar uma honra contar com a sua participação aqui no canal Asa, no nosso Asa News. Sensacional, sem palavras, e eu acho que o pessoal que não pôde assistir ao vivo, que assistirá depois a versão gravada, né, que o episódio estará disponível aqui no canal Asa, certamente ganhará muito assistindo, né, essa palestra maravilhosa, essa sua apresentação sensacional. Muito obrigado. Doutor Cury, o senhor está escrevendo, por acaso, algum livro agora, falando dessa bagunça que a gente está vivendo? Hoje tive uma boa notícia. Eu vou lançar 3.000 páginas, que é talvez uma das raras teorias sobre o processo de construção de pensamentos. Antes de publicar um dos meus mais de 60 livros, o Botelho falou, né, o professor dele disse: desconfie que quem escreve apenas um livro, e hoje há muito ghostwriting, né? Hoje, antes de publicar meu primeiro livro, um dos meus 60 livros, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre o processo de construção de pensamentos, o programa de gestão da emoção, os papéis consciente e inconsciente da memória e também o processo do eu como piloto da mente humana.
eu não estou lançando, eu não escrevi agora, mas eu estou lançando aquilo que mexe com o meu coração, que talvez, mesmo quando eu fechar os olhos para essa vida, quem sabe ele vai ser estudado em muitas universidades no Brasil e em outros países. É o meu sonho. Meu sonho. Parabéns. Sou apenas um carregador de pedras. É isso aí. Doutor Augusto, beijo no coração a todos. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, professor. Grande abraço. Uma excelente noite. Excelente noite. Tchau, tchau.